Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Doutora Heloísa, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o panorama da doença aqui em Juiz de Fora com as crianças. Tá. Aqui em Juiz de Fora eu trabalho basicamente com atendimento de tuberculose infantil. Então, do ano passado para esse ano, a gente tem cerca de 125 crianças que têm entre os casos tratados, entre os casos de tuberculose doença e entre os casos de tuberculose latente. Então, é um número muito grande para a nossa cidade, né? E a gente vê, por exemplo, ano passado a gente teve três casos de professores em creche que tiveram um quadro de tosse, foi demorado, né, difícil o diagnóstico, e isso gerou um contágio de várias crianças, 15 a 20 crianças por turma, né, que a gente teve que fazer a investigação e tratar, né. Então, a gente tem tentado, assim, no nosso ambulatório, conscientizar os familiares, né, da importância do diagnóstico, da adesão ao tratamento, para que essas crianças sejam tratadas e tenham uma vida normal, porque a tuberculose está em cura, né. Então, isso que doutora, existe um preconceito muito grande em relação à tuberculose, talvez a falta de informação das pessoas, né? E a tuberculose, o grande problema do tratamento ser interrompido é porque em 2 meses normalmente os sintomas desaparecem. E aí a pessoa costuma interromper e aí ela volta com mais força. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o preconceito e sobre a importância do tratamento. Esse preconceito, né, ele é de muito tempo, né, desde quando a tuberculose não tinha tratamento, que as pessoas eram isoladas em sanatório, com temperatura baixa, para tentar conter, né, o crescimento, desenvolvimento desse bacilo intrapulmonar, principalmente, né. Então, assim, é mesmo cultural, né. Hoje eu digo assim, a tuberculose ela atinge uma classe social, talvez uma abrangência maior, né, pelas questões que a gente colocou, né, da falta, às vezes, do diagnóstico, de valorizar uma queixa, mas ela pode atingir qualquer um de nós, né, e não há por que haver esse preconceito. A tuberculose, ela tem uma disseminação, geralmente, esse bacilo, ele fica na árvore pulmonar, e da tuberculose laríngea também, e quando a pessoa tosse, ela vai expelir aquilo ali como a gente tem um contato com uma gripe, com uma virose. Então, a contaminação, geralmente, ela é feita assim, né? Mas, com cerca de 2 semanas do tratamento, você já não transmite. Então, não é uma pessoa que precisa ficar isolada, não precisa ser isolado garfo, faca, né? Hoje em dia, nem é contraindicada a amamentação numa mãe que tenha tuberculose, ela vai colocar uma máscara, né? Vai ter aquele cuidado para não ter o contato com saliva, com a gotícula, mas ela pode amamentar. Então, eu acho que a gente precisa ter um esclarecimento disso, né? Não tem por que ter essa discriminação, né? Sim, queria que a senhora falasse um pouquinho dos sintomas e também ensinar para as pessoas a tossirem, que é importante, né? É importante você tossir, evitar essa transmissão de gotícula, né? Então, tentar colocar a mão na frente e principalmente esses pacientes que estão no início do tratamento, fazer a utilização de uma máscara, né, para evitar que você disperse aquela bactéria no ar, né. Sintomas. Os sintomas, perdão. O sintoma em criança, ela pode ser desde assintomática, né, quanto às vezes uma febre no final da tarde, uma perda de peso, né? Então, assim, ela é muito traiçoeira às vezes, né? No adulto, também, assim, em geral, né, a forma pulmonar e a laringe é a mais frequente. Então, hoje, a recomendação do Ministério, todo adulto que tem uma tosse persistente por mais de 3 semanas, tem que se pensar em tuberculose, porque às vezes você acha que é um quadro viral, um quadro de gripe, uma pneumonia, né? E você não valoriza aquilo. E em criança também, por exemplo, se a gente tem um quadro de pneumonia, que é um quadro arrastado, que você usou um antibiótico e a criança não melhorou, ela continua com aquela imagem, a gente tem que pensar na tuberculose sim e fazer a investigação. A senhora falou de sintomas que podem ser confundidos com outros problemas mais simples, igual a gripe, um resfriado, e às vezes a pessoa ela não dá o valor devido. Quais são os riscos que a tuberculose pode trazer para a saúde da pessoa?
A tuberculose ela pode deixar sequela, né, dependendo da extensão, né, ela pode deixar sequela pulmonar, ela dá o sangramento. Se o paciente é um paciente imunodeprimido, essa virulência, né, da bactéria ela é maior, e tuberculose, assim, ela mata. Se não tratada, ela leva a óbito, né. A gente, inclusive, tem alguns casos aqui que o diagnóstico em adulto, eu não vou saber te precisar porque não é a área que eu trabalho, mas tem alguns casos que foram feitos diagnóstico depois do óbito, né, pela necrópsia. Então, é uma coisa muito triste a gente pensar uma doença que tem tratamento, que a medicação é gratuita, que você tem profissionais adequados para fazer isso, você perder um paciente por falta da pesquisa, né? Então, assim, hoje eu acho que o que tem que ficar aqui na cabeça da gente, assim, qualquer adulto com tosse de mais de 2 semanas, você procura a sua unidade de saúde e faça uma avaliação, né? O exame de escarro, hoje a gente tem um exame que chama teste rápido molecular, existe em Juiz de Fora, é um teste que faz no exame de escarro, em 2 horas ele dá o resultado. Então, quer dizer, a gente tem como fazer um diagnóstico precoce e valorizar a vida daquele paciente, da família, né? Dos que estão no entorno dele, né? Então, eu acho que é isso. A senhora falou no início do programa da falta de necessidade de tomar a vacina novamente, né? Seguindo essa ideia, seria possível, se todas as pessoas levassem os filhos para vacinar, que a gente erradicasse essa doença no país? Sim, essa vacina hoje, o BCG, ela é feita na maternidade, né? Em raros casos, né? Todos os serviços de saúde, essa é uma vacina que ela é propagada pela rede pública, né? Pelo Sistema Único. Essa criança ela já é vacinada geralmente entre 12 e 24 horas de vida. Excepcionalmente, se for um prematuro com menos de 2 quilos, né? Ou se for uma criança que está em UTI, um recém-nascido que está com infecção grave, que não permite a vacinação, mas em geral os recém-nascidos normais eles já saem da maternidade vacinados, né? Então, é como eu te falei, a vacina, a ideia dela é proteger contra a forma grave. Nem sempre ela consegue proteger contra a forma pulmonar. Então, assim, eu acho que é um conjunto. É alinhar a vacina, né, a necessidade da vacinação, que você consegue, mesmo que a criança tenha, geralmente ela não vai ter uma forma grave, mas com esse diagnóstico do adulto e a adesão do tratamento do adulto. Porque aí sim você consegue evitar de que seja transmitida a doença, né? Existe o risco dessa mudança de fornecimento da vacina gerar um quadro futuro de agravamento da doença no país? Não, assim, a princípio a vacina ela né, está sendo considerado que as crianças estão imunizadas, apesar de não ter cicatriz vacinal, né? Nesse levantamento que a OMS fez, ela documenta que a vacina ela produz a imunidade. Então eu creio que por essa via não. Tá? Não creio nisso, não. E aqui, se um adulto ele achar que está com alguns dos sintomas, onde que ele deve procurar para receber o auxílio cuidado? Em Juiz de Fora? Isso. O primeiro passo é buscar a unidade de saúde, né? Unidade básica de saúde. E aqui o centro de atendimento de adulto, né, para tuberculose, ele fica no Pamarechal. Tem uma unidade de tratamento só de tuberculose. Ele pode chegar lá e fazer a marcação, mas esse primeiro rastreamento, ele pode ser feito na unidade básica de saúde. É encaminhado esses carros para fazer esse teste rápido molecular e aí, né, isso já é informado imediatamente para a unidade básica e ele pode fazer o tratamento, tanto na unidade básica quanto na unidade do Pamarechal. Sim. Doutor, me salvo engano, a gente também tomava uma dose da vacina BCG aos 15 anos? Era aos 10 anos. Isso aos já 10 anos? Isso já caiu mesmo por terra. Assim, Porque na verdade, assim, né, são trabalhos, são estudos que estão sendo feitos. Então, isso já deve ter na década de 90, talvez um pouquinho antes. Eles faziam, né, era feita a vacina ao nascimento e era feita uma dose aos 10 anos de idade. Mas o que aconteceu? Quando essas crianças foram sendo vacinadas, né, os trabalhos mostraram que não fazia diferença você vacinar ou não. Então, até por uma questão de contenção, né, de despesa, se não faz diferença na sua profilaxia da doença, essa dose foi suspensa. Né? Tá. E, doutora, quem está com a suspeita, né, que está com mais de 2 semanas com tosse, só para tirar um pouquinho mais uma vez, o preconceito em relação à tuberculose. O tratamento é bem simples, são comprimidos. Hoje o tratamento de tuberculose, em geral, tuberculose pulmonar, eles são 6 meses de tratamento, né? E é como eu falei, com 2 semanas de tratamento, o paciente já não transmite tuberculose, então ele estando bem, ele pode já voltar à atividade normal, porque ele não vai estar contaminando
né, as outras pessoas que estão à sua volta. Doutora, muito obrigado. Obrigado você, Caio. Espero ter ajudado. Ajudou demais, a gente solucionou todas as nossas dúvidas. A gente espera também ter tirado as dúvidas de você que acompanha o nosso programa da sua casa. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos.